Olá, está no ar mais um Conexão com o Futuro, o nosso espaço para valorizar as histórias de quem movimenta o mercado com ideias, inovação e visão estratégica. Hoje vamos conversar com Alexandre Galante, empreendedor com 25 anos de experiência no setor de plataformas elevatórias e fundador de duas empresas de referência, a Máquinas na Web e a recém-lançada Mob Rental. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado. Primeiro, conte pra gente como que você iniciou nesse mercado de plataformas, como que foi sua trajetória até chegar nesse segmento. Bem, eu atuo nesse mercado há 25 anos. Eu comecei na maior empresa do setor, que é a Mills Rental, como vendedor de locação. E daí a trajetória foi dentro desse segmento, passei por algumas outras empresas, até trabalhar na JLG, que é o maior fabricante de plataforma do mundo e líder no segmento. Aí primeiro você fundou a Máquinas na Web. Isso. Primeiro a tua empresa foi a Máquinas na Web. É. E qual que foi o start que levou você a fundar essa empresa? Bem, baseado nessa experiência que eu tive, né, tanto na Mills como na JLG, como eu viajei muito pelo Brasil e conheci muitos locadores, eu tive a ideia de montar a Máquinas na Web por conta de uma dor que o mercado tem na venda de equipamentos. Certo. Porque o locador ele precisa fazer a venda do equipamento para renovar a frota ou para adequar a frota. E eles não querem mexer com a venda. A venda é um processo um pouco demorado, é lento, é trabalhoso. O foco é a locação. Então eu percebi essa dor no mercado e aí nós fundamos o Máquinas na Web, com o intuito de ajudar os locadores a vender esses equipamentos para o mercado, principalmente para o mercado consumidor final, né? Para indústria, construção, que utilizam as máquinas. Você já estava ali, já sabia dessa necessidade, já tinha os contatos também para poder divulgar a tua empresa, já uniu o útil ao agradável, né? Exatamente. E o que você vende na máquina? Qual é o tipo de equipamento? Bom, hoje a Máquinas na Web é uma empresa que atua com compra, venda e intermediação de máquinas de elevação. O nosso principal produto são as plataformas elevatórias, até por conta dessa bagagem, né, que eu tenho. Mas nós também temos guindastes, manipuladores, telescópicos, empilhadeiras, tudo que é equipamento voltado para a elevação de cargas e de pessoas, a gente trabalha. Nós estamos falando de um mercado, você tem alguma ideia, isso é nível Brasil, do número de profissionais, de empresas desse setor? O mercado é gigante, né? Na parte de locação de plataformas elevatórias, para a gente falar de número, hoje o mercado brasileiro deve ter algo em torno de 50 a 60 mil equipamentos. Nossa. E 90% desses equipamentos estão na locação. Para a gente ter uma ideia do tamanho do mercado, os Estados Unidos hoje conta com 1 milhão de máquinas. A China, quase 800 mil máquinas, e a Europa, em torno de 600 mil máquinas. Então, inclusive, você trabalha com as máquinas desses outros países, tem no teu portfólio, né? Sim, todas as máquinas, todas as plataformas elevatórias são importadas. São importadas hoje. Todas. Oferecendo o mesmo padrão de qualidade, Sim. né? Que o mercado exige, né? Sim, sim. E isso é um protocolo na empresa de vocês, também primar por isso, né, Alexandre? Exato. Para fazer isso. E o que te levou a investir? Que carência que você sentiu a descobrir esse segmento e investir na Máquinas na Web? Bom, muito por conta disso, né, que eu falei, os locadores acabaram demandando por essa necessidade de vender equipamento e também porque eu enxerguei um grande potencial, né? Porque se a gente for comparar com o mercado americano, por exemplo, nós estamos falando de 5% do mercado, né, em números de máquina. Então, o Brasil tem potencial enorme para crescer ainda nesse segmento, né? E como todo segmento tem suas dores, seus desafios, quais são os maiores desafios que você encontra, Alexandre? Olha, Patrícia, eu acho que o maior desafio hoje está justamente em quebrar paradigmas, principalmente dentro do usuário, né? Dentro da indústria, dentro da construção, né? Então, hoje, ainda, infelizmente, no Brasil, tem muitas empresas que têm um pouco de resistência. Eu acredito que muito por conta do preço, né? Às vezes a pessoa coloca na balança, né? Tem um recurso aqui que é mais barato,
não vou contratar a plataforma. Porém, a questão da segurança é primordial, né? Então, hoje o trabalho que vem sendo feito nesses últimos 25 anos, né? Que é quando começou a plataforma elevatória no Brasil, é justamente esse, de mostrar para o usuário a importância da utilização do equipamento, por conta principalmente da segurança do operador. Sim. Porque senão qual é a outra alternativa que eles utilizam no lugar da plataforma? Tem muita gente que utiliza empilhadeira com pallet, às vezes faz um cesto improvisado, escada com 6, 8 metros de altura, andaime, né? E a norma hoje é bem clara. Hoje as plataformas elas estão presentes em 3 normas, né? NR35, NR18 e NR12. E todas são bem específicas em relação à utilização da plataforma, por conta da questão da segurança. E aí vem a possibilidade do aluguel para quem não tem a condição de investir naquele equipamento no primeiro momento, né? Seria uma solução muito mais saudável. Exatamente. Né? O aluguel. E é mais forte o aluguel hoje do que a própria compra, né? Sim, sem dúvida. É mais forte. Tá ótimo. Nós vamos falar mais um pouquinho da sua empresa, mas primeiro nós vamos para um rápido intervalo e depois eu volto com o Alexandre. Você sabia que o Brasil está entre os 30 países do mundo com as mais altas taxas de tuberculose? A doença é um dos nossos graves problemas de saúde pública. Tosse seca, febre noturna persistente e emagrecimento estão entre os principais sintomas da doença. Fique de olho. Vá ao centro de saúde mais próximo, que o atendimento é de graça. Rede Conecta. Informar para educar. Estamos de volta, eu converso com o Alexandre e ele vai contar um pouquinho os diferenciais e como que funciona hoje a máquina na web, como que as pessoas podem encontrar os serviços. Tá. Bom, nós temos um site, né? E nós anunciamos em algumas plataformas. Sim. Então, se digitar lá maquinasnaweb.com, você vai encontrar todo o nosso portfólio. Hoje a Máquinas na Web atua com compra, venda e intermediação no segmento de máquinas de elevação. E nós contamos com um estoque bem variado e grande de equipamentos. Sim. Eles estão distribuídos em algumas cidades do Brasil, mas no Sudeste e em Minas Gerais, onde tem o volume maior de máquinas. E nós temos também um pátio próprio aqui em Leme, onde a gente tem um showroom com alguns equipamentos também disponíveis da nossa frota, tanto de venda como de locação. Então, da parte física e digital. Isso. Então, em várias plataformas também hoje para pessoas encontrarem a Máquinas na Web. Exatamente. E aí a Mob Rental surgiu como uma especificidade maior ali para você tratar da parte de elevação de plataformas? Como que foi isso? A ideia surgiu porque nós temos um projeto para englobar todo o serviço dentro desse segmento de plataformas elevatórias. Certo. Então hoje nós temos, além do Máquinas na Web, nós temos o Máquinas na Web Peças, que é um e-commerce, né? Então você consegue comprar na internet as peças para a plataforma elevatória. Nós temos peças de todas as marcas disponíveis. Além disso, a gente também tem a parte de serviço, então se precisar fazer uma manutenção, uma revisão, um reparo, até mesmo uma reforma, nós também conduzimos essa parte. E a ideia da alocação surgiu justamente para fechar esse ciclo.
Então a gente engloba todo o ciclo do negócio no segmento de plataforma elevatória. Que aí você está falando de máquinas mais específicas que estão na Mob Rental, é isso? Na Mob Rental nós temos alguns equipamentos focados para locação. Nós temos as tesouras elétricas de 4 até 14 metros de altura de trabalho e temos também articuladas, aí elétricas e a diesel, até 15 metros de altura de trabalho. A locação ela surgiu por conta justamente dessa necessidade. Às vezes o cliente não quer optar pela compra, ele acaba optando pela locação, então a gente consegue atender de uma maneira geral. E para o pessoal que não conhece sobre isso, qual hoje que é o equipamento mais procurado que vocês têm lá? Se é algum diferencial que vocês oferecem na compra, nessa venda, na intermediação? Conte um pouquinho para as pessoas conhecerem como que é esse trabalho, oferecido esse serviço. Bom, o equipamento que é mais procurado normalmente são as tesouras elétricas, né? Aí tem os alcances diversos aí, mas normalmente é de 8 a 12 metros. Sim. E as articuladas de 15 metros. Também tem uma procura muito boa, tanto elétrica como a diesel. O diferencial que nós temos hoje, em algumas marcas, a gente consegue fazer um parcelamento direto com a fábrica. Em outras, a gente consegue fazer um parcelamento no cartão de crédito, por exemplo. Né? E hoje nós somos representantes de 5 marcas. A JLG, a Skyjack, a Liu Gong, a Zoomlion e a Sinobum. São todas fabricantes de plataformas elevatórias que têm a sua subsidiária no Brasil, com estrutura de pós-venda completa, assistência técnica, serviço e peça também. E como que está a estrutura hoje? Falando da Mob Rental, da Máquinas na Web, são quantos colaboradores? Como que vocês atuam aí? As frentes, você já falou, né? Tanto no digital quanto no físico. E a equipe? Bom, nós temos uma equipe bem enxuta. Hoje nós somos em 6 pessoas. A maioria do pessoal é focado no comercial. Né? O nosso marketing digital a gente é todo terceirizado. Né? Então a gente consegue trabalhar com uma equipe bem enxuta e graças a Deus a gente está indo muito bem, o pessoal é muito engajado. E os clientes têm elogiado bastante o atendimento. Que bom. E eu vejo, Ana Alexandra, que você está expandindo, né? Hoje você atende todo o Brasil, mas como que você vê esse potencial desse segmento no Brasil e o que você está fazendo hoje para estar cada vez mais forte também no interior? Bem, no caso do Máquinas na Web, a gente faz um trabalho muito forte no digital, sempre fizemos, esse sempre foi a nossa força maior, né? Porque a gente atende realmente todo o Brasil. Existe aí um trabalho a ser feito também nessa questão de quebrar paradigmas, né? Porque a gente, como eu falei, a gente enxerga que o Brasil tem um potencial para dobrar a quantidade de máquina hoje, né? No mercado. Então, nessa parte do Máquinas na Web, o trabalho vem sendo feito há 10 anos. Hoje nós somos já uma referência no mercado de máquinas, principalmente usadas, né? Então, isso está muito bem consolidado, mas a gente ainda continua fazendo um trabalho. A gente tem alguns projetos aí para começar a trabalhar mais no YouTube e trabalhar outras mídias, né? Sim. E na Mob Rental, como é assim, um projeto embrionário, a gente também está atuando forte no digital, né? E fazendo trabalho de campo também, para divulgar bem a empresa. Novos mercados. Isso, exatamente. Aí. Nós vamos agora para um rápido intervalo e eu volto com o Alexandre. Você sabia que o Brasil está entre os 30 países do mundo com as mais altas taxas de tuberculose? A doença é um dos nossos graves problemas de saúde pública. Tosse seca, febre noturna persistente e emagrecimento estão entre os principais sintomas da doença. Fique de olho. Vá ao centro de saúde mais próximo, que o atendimento é de graça. Rede Conecta. Informar para educar.
Estamos de volta, eu converso com o Alexandre, da Máquinas na Web e da Mob Rental. Alexandre, você falou da segurança, que é um diferencial hoje e é um aspecto muito importante, né? Como que as plataformas que vocês trabalham destacam-se nesse aspecto? Bem, a plataforma elevatória, ela foi toda desenhada pensando na segurança do operador. Então, as máquinas hoje, elas têm alguns recursos, como, por exemplo, sensores de nível, sensores de carga. Então, a máquina, ela é quase que a prova de erro. Se o operador sobrecarregar, ela vai avisar. Apita ali. Para a operação, ele tem que voltar. Que legal. Além disso, é importante ressaltar que ela ajuda muito também na ergonomia do trabalho, né? Sem falar na agilidade versus outros tipos de acesso, né? E com certeza zero também de quedas no trabalho, né? Acidentes de trabalho. Minimiza um absurdo, assim. O risco é bem menor com a plataforma. E nesse segmento tão específico, nós estamos falando de empreender, do empreendedorismo, né? Que é o foco aqui do nosso programa. Você que esteve à frente, descobriu um gap aí e trouxe essa solução para o mercado. Que dica que você deixa para quem quer empreender, principalmente num segmento assim tão específico até como o teu? A dica que eu dou é assim, precisa fazer uma boa pesquisa de mercado, conhecer muito o cliente, para você poder investir no equipamento certo para atender aquela determinada demanda. E conhecer, se aprofundar no mercado, né? Conhecer bem do produto, conhecer bem os fornecedores, né? Eu acho que essa aí é a principal dica. Ótimo. Obrigada, Alexandre, pela sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui no nosso programa. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu agradeço você pela sua audiência, por nos acompanhar em mais uma entrevista. E nos aguarde que temos novos entrevistados no próximo bloco. Você sabia que o Brasil está entre os 30 países do mundo com as mais altas taxas de tuberculose? A doença é um dos nossos graves problemas de saúde pública. Tosse seca, febre noturna persistente e emagrecimento estão entre os principais sintomas da doença. Fique de olho. Vá ao centro de saúde mais próximo, que o atendimento é de graça. Rede Conecta. Informar para educar. Olá, está no ar mais um Conexão com o Futuro, o programa que destaca líderes e empresas que fazem a diferença em seus setores. Hoje recebemos Andréia Costa, gerente comercial da Civesa Veículos, uma das concessionárias pioneiras da Chevrolet no Brasil, com mais de 65 anos de história. Vamos conhecer a trajetória de Andréia e entender como ela lidera em um mercado automotivo tão competitivo. Seja bem-vinda, Andréia. Obrigada pelo convite, Patrícia, pela oportunidade de a gente poder falar de um assunto tão importante, tão relevante hoje no mercado. Muito obrigada. Seja bem-vinda mesmo e primeiro conte para nós, conte para o nosso público que está assistindo, como que foi sua trajetória até chegar aqui e até assumir esse cargo de liderança na Civesa. Eu tenho uma trajetória muito bonita na Civesa, né? A Civesa esse ano completa 68 anos no mercado e desses 68, 35 eu faço parte dele. Gente, então, isso é marcante, né? É uma trajetória de orgulho para mim, mesmo. de aprendizado,
né? Porque você conquista, desbrava novos caminhos, né? Sim. E eu tive a oportunidade de fazer tudo isso nesse espaço, né? Que eu sou muito feliz e muito grata por essa oportunidade que eu tenho e tive lá. E sua primeira experiência profissional foi na Civesa? Não, inclusive eu trabalhei na associação comercial. Ah, já trabalhou, Meu primeiro parceira de emprego. profissão. É muito antiga, né? Uhum. Depois a minha trajetória foi toda na concessionária e eu passei por vários departamentos, né? Uhum. Então, aquela história que você tem que conhecer, eu fiz toda essa parte. Então, eu passei por todos os departamentos, eu conheci como que funciona a dinâmica, eu fui vendedora, né? Até chegar na liderança. Que bom. E por falar em liderança, Andréa, como que desafios você encontra por estar sendo uma liderança feminina num mercado completamente assim, mais dominado, né? O mercado automotivo dominado até pelo público masculino. É o desafio que te desafia a ser diferente. Sim. Eu nunca tive esse problema de um mercado masculino, um mercado feminino, porque você que está no poder de buscar, de fazer a diferença, é fácil? Não, não é fácil, porque você enfrenta, né, muitos desafios, né, numa época mais há tempos atrás, só que como que você se diferencia disso? Sim. Tá? Você buscando conhecimento, você tem que sair na frente, porque você já é mais cobrada por isso. Mas eu nunca tive esse preconceito. Então, eu sempre fui, batalhei, é conhecimento, é ter visão do futuro. Então, isso faz a diferença e que fez para mim, que me tornou uma liderança hoje, que eu sou na Civesa. Inclusive, eu estou assumindo um novo desafio, né? Que é ser gerente de marketing do grupo, de vendas e pós-vendas, porque quando você está num trabalho que você já conhece, como eu estou há muitos anos, como no comercial, você domina fácil. Só que quando você muda para um novo departamento, te tira da sua zona de conforto, faz você buscar, tudo é um novo, né? Então faz você buscar novos conhecimentos, e isso te eleva, te engrandece, né? É culturas diferentes e faz você aprender. Que isso que é o importante, porque você só consegue desenvolver alguma coisa de bom para a empresa se você, para a empresa, para os clientes, se você tem conhecimento. Claro. Né? Então isso faz total diferença. É E o desafio é que te motiva a ir além. É isso. E você então está saindo, eu te anunciei como gerente comercial, então você está agora assumindo a gerência de marketing do grupo. Mudando totalmente a equipe também. Mudando a equipe, mudando trabalhos, funções, departamento de pós-venda que agrega tudo na empresa. Sim. Então são desafios, né? Muito. Trabalhos diferentes, porque o dia a dia é fácil. E entre esses desafios deve estar a parte de manter uma equipe sempre motivada, né? Tanto nas vendas, que a gente está falando de comercial, a alma pulsante de uma empresa, né? E agora também no marketing, eles se encaixam também, né? O marketing, ele é ligado, ele é a alma da empresa também, né? Porque ele faz junção com vendas e com pós-vendas. Então, tudo. Então, para mim, como eu tenho o conhecimento de vendas, eu sei como funciona, fica até mais fácil, porque você conhece a dinâmica do negócio. Isso. Mas é um desafio novo, num mercado que está muito rápido, as coisas acontecem muito rápido, as coisas acontecem muito rápido, né? Então você tem que estar a todo momento em conhecimento, em novos objetivos e novas descobertas. E como que você pode falar de Civesa hoje com unidade em Araras e Rio Claro? O que ela faz para se manter sempre nesse papel de referência nesse mercado competitivo? Hoje assim, a Civesa é uma empresa muito sólida, né? É uma empresa familiar muito sólida, que eu tenho orgulho de falar dela, né? Porque eu me cresci como pessoa e como profissional dentro da Civesa. E o que a gente busca? O que a empresa busca com os seus colaboradores? É a fidelidade, é a transparência na negociação com o cliente, né? A gente não é só o básico, todo mundo faz. Então você tem que ter um diferencial, você tem que ter pessoas capacitadas, você tem que ter treinamento, pessoas qualificadas, né? Você tem que ter a parceria com a sua equipe de trabalho para você
para passar tudo isso para o cliente, né? Porque a hora que o seu cliente chega na loja, ele tem que sentir aquela energia boa, que ele ser acolhido, Sim, né? sim. Tem que ter o diferencial nisso com o cliente, porque a gente realiza sonhos, né? Então, você mexer com o emocional do cliente e você realizar isso para ele, porque cada cliente é único. Cada um tem uma história, cada um você tem uma descoberta de você conquistar isso. E você está realizando um sonho da pessoa, que faz muita diferença. E praticamente você até respondeu, né, o que eu gostaria de perguntar para você agora, mas esse personalizar o atendimento. Mas e para fidelizar? Né? Como que vocês trabalham esse relacionamento com o cliente e onde a grande diferença hoje é você conseguir fidelizar, fazer com que aquele cliente sempre esteja ali na loja, recorrendo, renovando o carro junto à Civesa. Quais são as ferramentas que vocês usam? Hoje, a ferramenta humana, ela é primordial. Sim. Né? Sim. Num atendimento que você tem que estar sempre ligado, conectado com as novidades, você dá o melhor atendimento para ele, que ele se sinta acolhido. E para isso, você tem que investir em pessoas, você ter uma equipe parceira, né? Você trabalhar isso com a empresa, que o cliente ele sempre esteja a melhor opção, que o colaborador, o vendedor, ele consegue entender e passar isso, a necessidade para o cliente. Entendi. Obrigada, Andréia. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Você sabia que o Brasil está entre os 30 países do mundo com as mais altas taxas de tuberculose? A doença é um dos nossos graves problemas de saúde pública. Tosse seca, febre noturna persistente e emagrecimento estão entre os principais sintomas da doença. Fique de olho. Vá ao centro de saúde mais próximo, que o atendimento é de graça. Rede Conecta. Informar para educar. Estamos de volta, eu converso com a Andréia Costa, da Civesa Veículos. E hoje eu quero que ela conte um pouquinho para nós agora como que você define o seu estilo de liderança e como que ele contribui para o sucesso da equipe dentro da Civesa. O líder, o gestor, ele tem que colocar a mão na massa. Né? Ele tem que estar ali junto com a sua equipe, porque é ele que vai dar o exemplo. E eu literalmente coloco a mão na massa, até porque eu estou dos dois lados, né? Sim. Eu vim da parte de vendas, como vendedora por muitos anos, Sim. Então eu sei como que funciona um lado e todo o lado da gerência hoje, da liderança. Mas como que você motiva uma equipe no mercado de hoje? Né? Então são desafios. O que você tem que ter? Parceria. Você tem que estar presente junto com a sua equipe, né? E você passar essa confiança, você ter ele junto com você, você dar condições para que as pessoas trabalhem, né? E mostrar a importância, que eles fazem a diferença na empresa, né? Então, liderar não é só dar ordens, né? Liderar é você trabalhar junto, lado a lado, O papel do líder é ter uma visão
futura do que você pode fazer para agregar benefícios para a sua equipe, para que eles transformam isso em benefícios, em resultados positivos, que você tenha... É muito bom você chegar num lugar e ver uma energia positiva, uma energia gostosa, isso daí já alegra o seu dia. Claro. Então, a função do líder é ela levantar a sua equipe, né? Ela ter condições de fazer com que eles dão o seu melhor também. E você ter o respeito, a transparência com eles, isso faz total diferença. E aí você acaba promovendo esse ambiente saudável, né? Onde todo mundo quer contribuir e dar o seu melhor. Porque você trabalha naquela troca, Sim, né? exatamente. Uma troca boa, energia boa, e isso os dois lados ganham, né? Com certeza. E o cliente final também, né? Que hoje Porque é o principal. Que é o principal. E nós estamos falando de um consumidor cada vez mais antenado às inovações tecnológicas, com mudanças de comportamento que tem sendo grande desafio para as empresas, entender esse novo comportamento do consumidor. Como que vocês estão atuando junto a isso? Você sabe que a pandemia fez a gente aprender na marra, né? A gente teve que aprender a trabalhar com o cliente. Ele não tá, hoje ele é muito mais digital, muito mais tecnológico do que ele é físico, né? Então você tem que ter uma equipe capacitada, você tem que ter pessoas preparadas, com conhecimento. Isso envolve muito treinamento, porque hoje o cliente digital ele é tão importante quanto o cliente físico da loja, né? Porque você tem que estar ali, tem que ser muito ágil e você tem que passar segurança no que você está falando para ele. E isso a gente constrói com treinamento, com pessoas com vontade. Hoje a gente não é só atendimento, porque atendimento você tem que ter o atendimento. É verdade. Que faz o diferencial hoje. Então a tecnologia hoje, o digital está muito rápido e você tem que cada dia é uma novidade. Né? Mesmo, a gente estava conversando isso, né? É uma novidade e você tem que estar muito atenta a todas essas mudanças do mercado. E o mercado automotivo também, porque a gente vê hoje que o consumidor chega lá já sabendo todas aquelas funcionalidades que tem dentro do carro, né? Então isso é o primordial, o vendedor tem que estar por dentro disso, né? Hoje o cliente está muito antenado, muito ligado, ele conhece tudo, ele sabe tudo, então você tem que estar preparado. E é uma coisa que a empresa investe muito, em treinamento dos colaboradores, tanto na parte de pós-venda, como na parte de vendas, né, e administrativo, porque todo mundo dentro da empresa vende alguma coisa, né? Ele vende sua imagem, ele vende a imagem da empresa, né? Então todo mundo tem um papel fundamental na empresa. Entendi. E você está falando em treinamento, existem outros fatores também que a Civesa esteja investindo para poder oferecer cada vez mais essa melhor experiência ao consumidor? Isso é um trabalho contínuo nosso, né, de inovação, né, porque você tem que estar acompanhando o que o mercado está exigindo. Nós vemos, a gente está aí agora com um portfólio novo da linha que está chegando. Novos modelos? Novos modelos, muita tecnologia. Então isso agrega muito valor à marca, que ela já é consolidada, né, a Chevrolet é uma marca muito forte. E isso agrega valor ao cliente e a gente está conectada. E você saber que você tem um respaldo por trás, um pós-venda, com mecânicos premiums altamente capacitados dentro da fábrica, isso faz a total diferença. Claro, dá segurança para a equipe, porque você tem uma segurança, tanto a equipe como o cliente. Ele sabe que ele tenha aonde se apoiar. E esses novos serviços, Andréas, que hoje estão sendo incorporados cada vez mais pelas empresas, né? Carro por assinatura, locação de veículos, tudo isso já faz parte aí do portfólio também de serviços da Civesa? Esse é um dos nossos meninos dos olhos, né, da Civesa também. A gente tem a Civesa Locadora já há algum tempo. Que bom. E tem procura? Hoje é um mercado muito competitivo, que está muito em ascendente. Super, né? Então ele cresceu demais. O que a Civesa oferece para os seus clientes? A gente tem o carro de frota, que é onde as empresas, ela não precisa mais tirar o seu capital de giro para comprar um carro, ter um financiamento, ter uma despesa com documento, IPVA, emplacamento. Então isso hoje cresceu muito. Nós temos
uma clientela muito grande que já adaptou a essa forma de trabalho, verdade. né? Porque você Não paga, Você a não- locação é você paga o aluguel e não a se pessoa preocupa já com sabe mais quanto nada, que ela né? vai ter, Sim. então ela não precisa se preocupar com a administração da frota, porque a Civesa Locadora, a gente tem pessoas especializadas para isso que vai dar todo o suporte para ele. É. Então, hoje facilitou muito isso. E as empresas, hoje tempo é dinheiro, É, né? sem Tempo, dúvida. conhecimento é dinheiro. Então, as pessoas elas não têm mais tempo para esse tipo. Então, qual que é a função da Civesa? Proporcionar isso para o cliente, né? Claro. Facilitar a vida dele. Então, a gente tem a locação de frota, que assim, cresceu muito, Dos últimos né? anos pra Muito cá, né? tempo para cá. A gente tem o diferencial do carro por assinatura, né? Que é a pessoa, ela pode alugar de 1, 2 ou 3 anos. Sim. Ela já sabe que ela vai pagar aquele valor, não vai ter surpresas no final. Ela escolheu o prazo que ela quer. Então você E não o público desse carro por assinatura? É mais jovem, mais velho? Ele está no meio termo. Ah, é? Ele está no meio termo. Então, a pessoa hoje, ela não quer mais ter a despesa com seguro, com Não. documentação, com manutenção. Então, ela quer facilidade. Isso. Hoje, as pessoas estão num ritmo tão acelerado que a gente não tem mais tempo para isso. Exatamente. Né? Então, a gente quer comodismo e facilidade. E o carro por assinatura, ele te proporciona isso. Você chega lá, você escolhe o carro que você quer e você vai pagando a sua mensalidade, que você sabe ali como que é. E uma facilidade, assim, formidável é o Day Use. Ai, verdade. É O outro... Day Use, ele assim, você deixou seu carro para uma manutenção, ou até mesmo, o que acontece? O cliente está esperando o seu carro chegar e ele já, o que ele faz? Ele aluga o carro por 2, 3 dias, 1 dia, e quem é o cliente Civesa já tem o crédito pré-aprovado, que facilita muito isso. Que então bom. a pessoa deixou, meu carro vai ficar 2 dias para revisão, para uma manutenção, ele já sai dali com o carro, ele não precisa... Vocês têm uma frota ali pro a Day gente tem Use? uma frota para Que isso bom. no grupo. Que né? legal, bom saber E disso. cada dia ela está crescendo mais, a gente tem praticamente quase todos os modelos, né? O Que portfólio legal. da linha, e esse é um diferencial que, assim, Nossa, é o atende encantamento, muito. né? É. Porque você facilita a vida do seu cliente ali. Sem dúvida, já está dentro aí dessa tocada do novo perfil do consumidor mesmo, né? Então já mudou muito, Sim, né? sim. Antigamente a gente era mais conservador, hoje não. Hoje a gente quer praticidade, quer facilidade. Nós também, a gente Claro. busca isso Senão no a gente nosso, vai buscar no como nosso outra dia a concorrente, dia. numa como locadora, a exatamente. pessoa também faz isso. Então, Exatamente. por que não oferecer todos esses benefícios dentro da empresa para os nossos clientes e para os futuros clientes, né? Muito bom Que saber. não é só para o cliente Civesa Sim. Chevrolet, é para todos. Para quem precisar Pra quem desse precisar. serviço, busca a Civesa. Tá ótimo. Agora nós vamos novamente para um rápido intervalo e eu logo volto com a Andréia. Você sabia que o Brasil está entre os 30 países do mundo com as mais altas taxas de tuberculose? A doença é um dos nossos graves problemas de saúde pública. Tosse seca, febre noturna persistente e emagrecimento estão entre os principais sintomas da doença. Fique de olho. Vá ao centro de saúde mais próximo, que o atendimento é de graça. Rede Conecta. Informar para educar. A vida de um dentista às vezes pode ser sufocante. Pode te fazer questionar suas escolhas, fazer você esquecer o que te fez escolher essa profissão. Mas é fundamental nos lembrarmos constantemente do porquê somos dentistas e redescobrir constantemente a razão pela qual você ainda ama o que faz. A pós de odonto da São Leopoldo Bandic vai mudar sua perspectiva. Aqui, todo dia é dia de redescobrir a paixão por esta profissão. Um lugar que inspira, prepara, transforma profissionais em verdadeiras referências. Agora, chegou a sua vez de se reinventar e descobrir seus novos talentos. Conheça a pós-graduação em odontologia da Mandic.
e descubra por que somos a maior, a mais respeitada e a mais desejada instituição de ensino em odontologia e saúde do Brasil. Estamos de volta, eu converso com a Andréia Costa da Civesa Veículos. E agora eu quero saber, Andréia, que conselho você, como uma mulher líder, você daria para os profissionais que estão aí investindo nesse segmento, nesse mercado tão competitivo do automotivo? Quais os conselhos para quem aspira a ser uma liderança nesse setor? Eu falo que eu acho que eu nasci com isso, né? Que isso, quando eu tá nasci, DNA, eu já estava no meu DNA ser líder. Que bom. Mas o líder, você se constrói, né? Você se profissionaliza, você busca alternativas, você tem que ter visão do futuro, você tem que saber como liderar uma equipe, né? Você tem que ter estratégias para tudo isso. Sim. E para tudo isso, a gente tem que ter conhecimento. Claro. Né? Você tem que se desenvolver, você tem que buscar novas alternativas. Então, não é só ser líder, né? É só querer. Você tem que querer e ser, né? Porque você precisa de ter argumentos, porque como você vai liderar uma equipe se você não ter uma visão, você não ter um objetivo? E você tem que ter essa equipe que segue na mesma visão da empresa. Então, a gente tem que ser um conjunto, né? É uma família que a gente chama, com os mesmos ideais, os mesmos objetivos. Então, a liderança, ela é construída com o tempo, né? Processo, né? É um processo com muita dedicação, Sim. muita força de vontade, né? Com transparência, com credibilidade que você passa, né? Então, é uma oportunidade, são desafios, né? Quem gosta de desafio, Sim. de movimento, isso faz toda a diferença. E você gosta, né? Eu gosto, Bem sou movida a claro desafio. Que ótimo. André, foi um prazer conversar com você, sempre é um prazer. Parabéns, parabéns pelo esse seu espírito de liderança tão simples, tão envolvente, que eu tenho certeza que é isso que faz a Civesa essa referência. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço essa oportunidade gigante de estar aqui e até a próxima. Até a próxima. E você continue com a gente que no próximo bloco temos novas entrevistas.